Vamos entender como que vai funcionar a estrutura e correção da questão discursiva para a prova nacional docente? Pois muito bem. Esta aula, basicamente, eu trago esses dois pontos no meu projeto Discursiva Descomplicada, em que eu trago aqui para vocês nuances relacionadas ao guia da aprovação, né? Então, para a gente, inicialmente, de fato, fazer uma boa discursiva, o primeiro ponto é entender como que funciona a sua estruturação, como que o edital exigiu isso, quais foram os critérios, e como que vai funcionar a sua correção. Então, é isso que eu venho trazer aqui. Essa primeira parte é a parte mais técnica e mais esclarecendo mais, na verdade, a questão de como está cobrando no edital. Tudo bem? Bom, para quem não me conhece, eu sou Raíssa, bióloga de formação, professora da Rede Municipal de Conquista, e sempre trabalho com projetos assim, tá? Em que, basicamente, meu intuito é também levar motivação, levar entendimento e simplicidade na sua aprendizagem significativa para o seu objetivo com relação à sua aprovação no concurso. Bom, então vamos direto ao ponto, sem enrolação, tá? Como eu falei anteriormente, essa aula, então, ela é um resumo do que está sendo exigido com relação à estrutura e à correção para a PND. E a estrutura, segundo o item 3.3.1 do edital, o edital 2025 para a PND, diz o seguinte: compreenderá os conteúdos transversais pedagógicos comuns a todas as áreas que serão avaliadas. A formação geral docente, conforme a matriz de referência da Portaria INEP número 315, de 26 de maio de 2025. Ponto importante já para clarificar aqui. A prova, a PND, ela vai ter duas discursivas, tá? Ela vai ter a discursiva da formação geral docente, que é essa que eu estou me referindo, e ela vai ter a discursiva da licenciatura específica, ou seja, a discursiva da área específica. O documento que rege a formação geral docente, como que você deve abordar a discursiva geral pedagógica, é este. Eu me refiro à matriz de formação geral, tá? Número 315. E o que acontece? Toda a prova, todo mundo que vai fazer a prova, independente da licenciatura que é, né, que é específica, você vai precisar fazer a discursiva baseado nessa estruturação que seguirá. Então, os conteúdos, eles estão discriminados neste documento, um documento em PDF, para quem tem dúvidas, pode estar colocando bem na internet, né, essa numeração, ou pode estar me chamando também, que eu disponibilizo para você em PDF, está lá no site do Gov, tá? E a primeira parte da questão discursiva para a PND é justamente fazer as questões, as 30 questões de múltipla escolha, mais a questão discursiva da formação geral docente, contemplando estes mesmos conteúdos que vai cair na questão pedagógica, ok? Então, compreenderá esses conteúdos transversais comuns a todas as áreas que serão avaliadas. Áreas, aqui, independente de ser específico ou não, ele está se referindo à questão pedagógica, a formação geral docente no sentido pedagógico, tá? Entendido isso, entendido agora que você terá duas questões a serem respondidas, e uma, ela é inerente à prova, independente da licenciatura a qual você estará concorrendo, agora a gente pode passar para as demais etapas. Dando continuidade, tá? Então, a PND, ela vai cobrar 30 questões de múltipla escolha, envolvendo situações e problemas aí na parte pedagógica, na formação geral docente. Além de 50 questões, perdão, da questão da área específica. Então, por exemplo, quem vai fazer para química vai ter 50 questões para química, quem vai fazer para matemática, mais 50 questões da área de matemática, tá? Mas, independente da licenciatura que você tem, da vaga que você vai concorrer, da sua área de formação,
todo mundo vai prestar a prova da formação geral docente, e essa prova terá 30 questões de múltipla escolha, em que ele aborda que vai envolver situações problema. Chama atenção aqui com relação às situações e problemas, e por que eu coloquei já essa também, esse ponto aqui sobre a estrutura da questão discursiva? Porque a defesa da questão discursiva, ela também está alinhada, também terá aí uma questão, pode ter, na verdade, também uma situação, problema a ser resolvida, né? Eu vou falar disso em outra aula. Você pode estar aí procurando, inclusive, no canal, assim que possível, eu vou estar disponibilizando. E a formação, a questão discursiva, ela pode exigir, a partir do gênero expositivo e argumentativo, estudo de caso ou situação problema, para que você venha a redigir na sua questão aberta, né? Que é essa questão discursiva. Entendido isso, é importante, então, você dominar, tá? O segredo aqui está, de fato, dominar os conteúdos transversais exigidos, entender que ele pode cobrar, ele pode lançar qualquer temática relacionada àquela lista, né? E aí, sim, discorrer bem com relação ao seu ponto de vista. Observação importante, tá? A resposta, ela deve estar adequada à norma padrão, obviamente, a norma padrão da língua portuguesa. E assim, todos terão direito à questão discursiva corrigida. Botei isso também porque, obviamente, quando a gente fala norma padrão, a gente não está falando somente de uma norma elevada, uma norma culta por si só, mas sim um padrão de escrita bem alinhado com a gramática, introduzindo aí principalmente uma estruturação de coerência, de coesão, de uma boa ortografia, né, de um alinhamento mesmo com o que pede a gramática, tá? Outra dúvida que o pessoal tinha, algumas pessoas me perguntaram, com relação a se essa discursiva vai ter direito a ser corrigida. E sim, gente, se você fizer dentro do padrão, no cartão, no modelo de cartão resposta que eles disponibilizarem, tá, todo mundo terá direito à sua correção, valendo 10, tá? Diferente, acho que algumas pessoas estão confundindo, porque diferente de outros certames, normalmente essa etapa, ela é uma etapa eliminatória, ou do próprio CNU, né, que é um termo sinônimo que está sendo usado aí, mas o CNU, que é o Concurso Nacional Unificado, é um certame paralelo que está acontecendo nesse mesmo tempo, em outubro de 2025, e lá, sim, quem vai fazer para a área de educação é o bloco 2, lá a questão discursiva ela só vai ser corrigida posteriormente, você precisa ter passado na prova objetiva. E ela é eliminatória, né? Não é todo mundo que vai conseguir ter acesso a fazer a questão discursiva, tá? Mas o foco aqui é PND, Prova Nacional Docente. E sim, se você fizer a sua questão, você terá o direito à sua correção ser corrigida, tá? O que eu gostaria de enfatizar é que isso é muito válido. Eu acho que independente das suas limitações, da sua dificuldade de escrita, do seu receio, você precisa ao menos tentar, né? Porque o não você já tem. Então, você precisa tentar se motivar para entender a estruturação da prova, como vai ser corrigida e lutar pelo seu objetivo, porque isso pode diferenciar muito na sua nota. Para além, tá? O que eu posso abordar com relação à estrutura? Então, para além, o que eu posso apontar aqui, tá? Algo que eu já falei, dos aspectos, né? Considerando a norma padrão da gramática da língua portuguesa, a questão discursiva, ela precisa ter clareza no conteúdo que você está sendo proposto, que você está sendo exigido a falar, coerência e coesão, né? Você precisa trazer estratégias argumentativas, e isso também vou estar falando em outras aulas, como é que você pode estar buscando essa estratégia, um bom vocabulário e, claro, uma gramática de excelência, tá? Então, esses são os aspectos que te diferencia já de cara aqui com relação a outros candidatos que não dominam o mínimo aí, que seria clareza, coerência e coesão e uma boa gramática. Claro que a estratégia argumentativa, ela vai ainda além, tá? E tudo isso que eu tô falando, gente, tá lá no meu guia prático em PDF, tá? Guia prático para aprovação discursiva descomplicada.
É um material aí com 21 páginas, um e-book muito legal, em que eu trouxe toda essa questão da estruturação, trouxe o gênero exigido, que é o expositivo argumentativo, tá? Algumas estratégias de escrita, eu vou trabalhar também modelos de respostas, na verdade, eu trago os dois últimos modelos colocados pela ENAD, em que tem o seu modelo, né, nas provas da ENAD, que é quem vai preparar agora a nossa PND. Tem o modelo de padrão-resposta que ela mesma forneceu, mas além do modelo de padrão-resposta, tem os dois modelos de como você pode estar respondendo, tá? Esse guia está lá disponível nas minhas redes sociais, no link da bio, no meu Instagram, é muito acessível, apenas R$ 15, e ele não é somente, tipo, ele está focado na PND, mas ele é altamente adaptável para outro concurso, tá? Ele não é somente para a PND, é para te diferenciar mesmo, para te dar um norte, um bom entendimento de como você pode começar a escrever quando você tiver que fazer questões discursivas, quando você tiver que fazer concursos que tenha essa etapa, tá? Se você está gostando desse material, se você está gostando dessa aula, se você está achando que tem fundamento, por favor, dá uma curtida, tá? Inscreva-se no meu canal, até porque ele pode estar te mostrando as demais aulas que eu pretendo fazer. Ainda falando com relação à estrutura, tá? Eu gostaria de já focar aqui na estrutura esperada da sua resposta. Se você chegou até aqui, muito obrigada, já mostra que você de fato está interessado em fazer a diferença, tá? Em ser melhor do que outros candidatos, porque aqui a corrida ela é real. O que acontece? Quando a gente pensa na estrutura esperada, basicamente a gente tem 4 pontos aqui. Então, voltando aqui, se você chegou até aqui, né, que você está de fato interessado. O que acontece? A estrutura esperada exige 4 aspectos, tá? Diagnóstico e identificação do problema. Então, a situação, a questão vai te dar uma proposta, uma problemática, uma situação real que acontece normalmente nas escolas ou no âmbito da educação como um todo, tá? E você precisa ser conhecedor da problemática, você precisa descrever um diagnóstico. Você precisa descrever de forma clara o que está acontecendo ali, naquele enunciado, naquela proposta. Parece muito óbvio, mas é isso. O óbvio precisa ser dito. Você precisa clarificar, melhorar, em termos descritivos, o que o enunciado está apontando para você, tá? Para além disso, você precisa proporcionar uma fundamentação teórica e legal, ou seja, algo relacionado a uma legislação educacional, né, de preferência, que te dê um respaldo sobre a identificação dessa problemática, o seu diagnóstico, que mostre, porque normalmente tem situações na lei que já prevê situações, circunstâncias reais que acontecem no cotidiano, no chão da escola. Então, você precisa fazer uma estruturação de resposta em que mostre o seu diagnóstico, em que você clarifique isso, que você expunha isso, mas também coloque uma fundamentação legal, tá? Para além, sua questão discursiva, ela vai estar muito mais além, muito melhor, digamos assim, se você colocar uma proposta prática, tá? Colocar um encaminhamento pedagógico adequado diante daquela situação proposta. E por fim, gente, por fim, nós precisamos ter aí uma proposta coerente com relação ao fechamento, tá? Uma solução em que você dá um impacto com relação à problemática apresentada. Então, vamos clarificar aqui, não dando uma resposta, né? Mas imagina que o enunciado venha uma situação relacionada à questão da inclusão, tá? Então, você vai melhorar a sua descrição a respeito sobre os problemas de inclusão que o enunciado aponta, tá? Você vai descrever isso de uma forma técnica, você vai procurar um embasamento teórico e legal com relação a isso, então você pode estar citando a LBI, por exemplo, que é a nossa Lei Brasileira da Inclusão, pode falar os conceitos associados e as perspectivas com relação à inclusão na educação.
Dá uma proposta prática de encaminhamento pedagógico, por exemplo, como a gente tem as salas de recursos multifuncionais, a implementação da professora do AE, tá? E um fechamento coerente, soluções a nível de políticas públicas, tá? Soluções aqui a nível macro. Entendeu? Então, é isso, tá? A gente vai trabalhar isso aqui, eu vou trabalhar aqui isso aqui em outras aulas. Mas isso aqui que eu tô falando, tá tudo lá no meu guia prático para sua aprovação em PDF. Muito bem explicitado, muito bem clarificado, de uma forma leve que você pode ter acesso numa leitura, fazer impressão, garantir um material aí de qualidade para te adiantar, né, te fazer treinar, te fazer ir muito além com relação às suas questões discursivas, a sua forma de escrever. E aí, agora, falando um pouco com relação à correção da prova, tá? Item 14.1 do edital, quais são os parâmetros de correção? Basicamente três, tá? Então, sua prova sim será corrigida. Se você colocar essas questões discursivas, obviamente, fazer sua resposta transcrita para o cartão resposta, tá? De forma que seja sem emendas, sem rasuras, sem desenhos, de uma forma fluida, de um texto fluido, texto escrito, né? Você precisa utilizar de caneta esferográfica de tinta preta, lembrando, só tinta preta, tá? Com material transparente. E você precisa abordar essa questão em até 30 linhas. Chama atenção para isso aqui, porque quem fez a prova da ENAD nos últimos anos vai perceber que tinha uma limitação muito menor com relação à sua resposta. Essa proposta da PND, ela de fato está muito alinhada à proposta do Enem e à proposta de outras redações, em que ela dá uma quantidade de linhas maior para que você possa trabalhar suas ideias. Observação importante aqui, tá? A questão que apresentar impropérios, desenhos e outras formas propositais, bem como desrespeito aos princípios dos direitos humanos, ela será anulada. Obviamente, se você não seguir a norma padrão, não seguir uma escrita textual, fluida, né? Se apresentar gracinhas, coisas do tipo, aí sim, ela será anulada, tá? Gente, no mais, é isso, tá? Este é o projeto Discursiva Complicada, de um projeto muito maior, de um propósito muito maior, que é sobre a neurociência feminina e a neuropsicopedagogia clínica, que eu estou em formação, com o objetivo de levar a aprendizagem significativa, acolhimento e inclusão para todos que desejam, né, crescer aí nos estudos, principalmente nós, mulheres, que temos aí várias situações desafiadoras para conseguir avançar nos estudos. Tá bem? Se você gostou, curta o canal, muito obrigada e aguarde que logo tem mais.